nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser pessoas que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. Na verdade, é o último programa deste ano e é justamente por causa disso que nós vamos falar a respeito do tema deste ano, que foi o ano da restituição. E nós temos muitas coisas para compartilhar daquilo que Deus restituiu. E vai ser um programa cheio de testemunhos e eu tenho certeza que a sua fé será fortalecida. E para isso nós temos aqui 4 mulheres, comigo 5, para falar desse assunto que é restituição. Eu quero mencionar aqui, começando, pela pastora Querusa. Olá. Que bom que você está aqui, Querusa. É uma honra. Hoje nós vamos compartilhar muitos testemunhos de restituição que o Senhor nos deu neste ano de 2025. Também Marília. Pastora querida e todas as nossas amigas, você que está aqui conosco mais uma vez e você que é tão especial, espero que a sua fé seja alimentada e fortalecida com cada um desses testemunhos. Amém. E também aqui à minha direita, a pastora Valéria e Dalva. Pois é, bom demais, né, queridas, falar sobre isso. O testemunho sempre nos edifica e aumenta a nossa fé. Sim. Verdade. Pastor, eu acho que para o final do ano é um tema especial. Com certeza. Falar de restituição e testemunhar aquilo que os feitos do Senhor. É verdade. E como você já pôde observar também, nós estamos aqui num cenário especial, num lugar muito agradável, onde nós podemos ficar aqui com o vento, né? Dá para perceber que eu estou aqui preocupada com o meu cabelo. Mas vai dar tudo certo. E é muito bom estar aqui. E ao falar desse tema, restituição, eu quero já iniciar o programa lendo um versículo, que foi um versículo que o próprio pastor Aloísio usou ao lançar esse tema do ano de 2025, restituição. Zacarias 9, 11, 12. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituireis em dobro. Esse versículo fala de restituição e é uma promessa de Deus ao seu povo. Portanto, nós podemos também pegá-lo para aplicar na nossa vida. Porque a vontade de Deus sempre é dar, sempre é abençoar, restituir. Deus não vem para tirar, Deus vem para acrescentar na nossa vida. E eu acho importante, já agora nesse início, eu queria comentar um pouquinho a respeito da restituição, para que você entenda que a restituição ela faz parte das bênçãos de Deus na nossa vida. Mas é importante entender que não existe nenhuma bênção fora de Cristo. É por isso que Deus nos coloca em Cristo, para que nós possamos ser abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então, todos os testemunhos que nós vamos compartilhar aqui não aconteceram por merecimento. Não é porque alguém orou demais ou porque pagou uma promessa ou fez uma promessa, ou com qualquer outro tipo de merecimento que alguém tenha conquistado. Não, é puramente pela graça do Senhor. Mas é claro, porque nós cremos que nós estamos em Cristo, porque nós cremos que o Senhor já fez todas as coisas ali na cruz. E hoje nós recebemos isso pela graça. E isso é tão maravilhoso, porque quando você entende que Deus te abençoa em Cristo,
aí você vai olhar mais para Cristo. Aí você vai concentrar mais a sua vida em Cristo e não em você. Amém. Você sai do centro e deixa Cristo ocupar o centro da sua vida. E eu espero que esse programa alcance esse objetivo. Por isso eu gostaria de começar aqui compartilhando já testemunhos que Deus fez, e eu gostaria de começar falando da nossa vida. Então, nós vamos compartilhar testemunhos de irmãos aqui, líderes, pastores também, que nós acompanhamos, muitas igrejas. Olha, eu gostaria de começar falando aqui de algo que Deus fez logo no início do ano, que foi uma restituição na vida do Aloísio, né? Que foi a sua voz. Exatamente. Então, logo no início de janeiro, nós tivemos que passar por um período ali, falo nós, porque eu acompanhei todo o processo. Então, ele fez uma cirurgia nas cordas vocais, justamente para corrigir, né, nódulos, e havia uma necessidade realmente cirúrgica. Isso foi feito, mas sempre tem os riscos. Sim. E foi um processo longo, porque eram 3 meses. Então, foram 30 dias sem conversar, e depois mais 30 dias para poder fazer exercícios, e somente depois começar a falar e a pregar. E eu penso que foi algo que Deus realmente nos abençoou muito. Amém. Foi muita graça do Senhor, e nós vimos ali Deus conduzindo todas as coisas, e eu acho que isso é uma grande bênção, porque a voz é um instrumento, né, de trabalho. Isso. E principalmente no caso do Aloísio, né, que é o nosso pastor e que está ali Graças a ministrando. Deus. Então, eu gostaria de reconhecer aqui Amém. como Louvado uma seja o grande Senhor. bênção que o Senhor restituiu nesse Amém. ano. Amém. A voz do nosso pastor. Aleluia, graças a Aleluia. Deus, obrigada, Senhor. Então, eu Amém. quero também testemunhar, são tantos, né? A gente vai ter oportunidade aqui para falar, mas eu já testemunhei em partes, né, desse testemunho que eu vou falar agora, mas eu quero completar porque é algo poderoso, né? Eu tenho uma sobrinha que todas conhecem, que passou por muitos momentos difíceis de separação, de uso de drogas, e foi alguém que realmente deu muito trabalho para a nossa família, né? Muita preocupação, e ela muito nova, muito bonita, mas você via realmente um futuro destruído, sem nenhuma perspectiva, porque ela estava completamente destruída, foi internada várias vezes em clínica de recuperação, e as irmãs que estão aqui conhecem a história, sabem e acompanham, né? E o testemunho que eu quero completar, porque ela foi realmente liberta, ela está firme na célula, e eu quero completar esse testemunho hoje, porque essa semana ela formou no CTL, que é o lindo. curso de Bênção. treinamento de líderes, e no dia da formatura, ela falou: tia, agora eu vou fazer o seminário. Eu fico até Olha, que emocionada, bênção. né? Para alguém que estava com o futuro completamente comprometido, o diabo tinha feito tanto, literalmente, né? Deus transformou a maldição em bênção. E quantas vezes nós oramos em jejuns, campanhas, pedimos oração, e hoje eu estou aqui para testemunhar É que Deus é verdade. poderoso. É Quando você verdade. ora, Deus responde. Amém. E que Deus faz muito além do que você pede. Eu Amém. pedi a salvação e a libertação. Hoje Deus está levantando como alguém que fez um curso de líderes, vai fazer seminário, e eu vejo um futuro poderoso para Aleluia. elas ser poderosamente Amém. usadas É pelo maravilhoso Senhor. isso. É Que lindo. lindo. Pastora Valéria Eu também. queria quer testemunhar compartilhar? algo muito simples, mas muito valioso para mim. Nós restituímos na nossa família esse ano o culto doméstico. Nossa, isso Bênção. foi assim maravilhoso, o culto familiar, uma vez por semana, e também eu percebo que foi algo que Deus fez no coração do meu marido. Uhum. Porque ele sempre trabalha muito e atua na igreja há muito tempo, mas ele sempre falava que queria um plus no chamado dele. Aham. Algo que voltasse a queimar de maneira forte. E foi todo ano assim. Ele fez as devocionais todo esse ano, ele tem testemunhado até para o próprio pastor Naor, tanto que ele tem sido edificado com a devocional diária. Ele sempre leu Bíblia, sempre orou, mas foi algo diferente. E Deus coroou, pastora Márcia, no jejum nosso do segundo semestre. Foi algo poderoso demais, porque ele ficava no quarto 1 hora, 2 horas, eu falava, gente, só quando o Marcos, no começo do ministério dele, mesmo ele com muita pressa de ir para a igreja, orar com os irmãos, ele orava 2 horas. Então, assim, eu acho que isso foi uma restituição tremenda, porque nós estávamos igrejando todo dia, pastora, e igrejar é poderoso. Na verdade, esse jejum nós vamos falar sobre isso também.
esse poder que teve o jejum, né? E os 2 jejuns que fizemos esse ano. Foi Mas poderoso. eu gostaria também de compartilhar algo, queria que a Queruse e a Dalva também compartilhasse aqui sobre testemunhos, tantas pessoas, né? Nós temos só em Goiânia 10 prédios da videira e muitos irmãos que oraram, jejuaram, buscaram restituição e que hoje, no final do ano, nós temos ouvido muitos testemunhos. Queria que você começasse compartilhando algo, Querusa. Eu tenho um testemunho muito especial de uma jovem solteira. Ela se chama Eva. Eva era da videira da praça e depois ela foi para o Garavelo. Ela chegou no prédio, certa vez ela chegou no prédio com 27 centavos, sem condição nenhuma de estar ali. E ela foi na dependência de um discipulador da esposa para levar embora, mas ela foi em fé. E ela falou, nunca mais eu passo por isso. E ela começou a orar por restituição. O sonho dela era uma moto só para ir e vir, né? Algo usado, simples. Interessante, pastora, que no jejum, Deus falou com ela, eis que faço coisas novas. Amém. Esse discipulador que ajudou ela e a discipuladora foram com eles em uma concessionária e deu a moto. Seguido disso, Deus também deu um apartamento, porque ela vivia de favor na casa de terceiros. E por fim, nós fizemos uma grande mobilização para levar as crianças para o seminário de louvor e adoração, do Garavelo para o Bueno. E eu desafiei, eu falei, nós vamos conseguir ônibus. E conseguimos. Essa mesma irmã que ia para o culto de celebração com 27 centavos, ela custeou sozinha um ônibus para levar as nossas crianças. Oh, que maravilha, que testemunho lindo, hein? Lindo. Restituição realmente financeira. É poderoso, Amém. que coisa linda. Pastora Dalva, vamos ver se você supera a Querusa. Nossa, Ixi. eu tenho um testemunho de uma funcionária nossa do SEI, pastora. Sim. Recentemente, ela compartilhou comigo que quando o pastor Luiz falou, esse é o ano da restituição, ela falou, Senhor, eu recebo essa palavra e até dezembro eu vou ter a minha casa. Só que ela não tinha dinheiro nem para pagar praticamente o aluguel, ela estava com dificuldade de pagar o aluguel. E ela tinha um lote já há muitos anos, mas não conseguia nem pagar o aluguel, não conseguia construir. E ela disse que o ano todo ela falava para o Senhor, esse é o ano da restituição, esse é o ano da minha casa. E agora, em novembro, ela conseguiu construir a casa dela. E ela está mudando agora, em dezembro, para a nova casa. Que Deus maravilha. deu para ela condições de levantar e fazer o acabamento Aham. e se mudar ainda esse ano. Que lindo. Amém. Olha, eu fico muito feliz em ouvir testemunhos assim, porque nós acompanhamos esses irmãos e irmãs, oramos com eles e muitas vezes sofremos, né, como a Marília mencionou aqui, que são situações às vezes tão difíceis e nós vemos ali a graça de Deus alcançando, É verdade. porque não é realmente o merecimento, não foi algo que essas pessoas fizeram, Não. que trouxeram essa resposta, né? E eu acho muito importante a gente deixar aqui bem claro que nós não estamos falando aqui de autoajuda. Então, hoje é tão comum, né? Até o termo autoajuda, ele é mais moderno, mas e isso está muito hoje nos púlpitos da igreja. É verdade. Infelizmente. Mensagens de autoajuda. Mas o que é autoajuda? Nada mais é do que aquilo que você faz para alcançar algo. Então, acaba sendo você na equação. Ó, você faz 50%, Deus vai fazer 50%. Mas isso não é bíblico. Deus quer fazer 100% na sua vida. Amém. Porque a glória é 100% dele Amém. também. É verdade. Então, nós estamos falando aqui da graça. Isso. Por isso que nós pregamos a graça. Porque a lei é você fazer para você merecer a bênção. Mas a graça não. É você receber sem merecer. É verdade. E isso é muito poderoso. E tem gente que ainda brinca dizendo que está na Bíblia, né, pastora? Faça a sua parte, que a minha eu farei, né? Ou eu te ajudarei. Não sei, mas na nossa não está. Não está. Mas eu gostaria também de compartilhar aqui a respeito do nosso trabalho como igreja. Então, nós acompanhamos muitos líderes, são muitas células, né, pastores, e muitas coisas que nós experimentamos nesse ano em Deus. E gostaria também, depois de ouvir
A gente vai ter aqui mais testemunhos a respeito das nossas instituições, nas escolas, creches também. Mas eu queria falar um pouco aqui a respeito do nosso trabalho como igreja, Marília. No Bueno, eu sei que nós tivemos coisas extraordinárias acontecendo ali, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa restituição, né, que o Senhor trouxe nesse ano. Eu estou meio emocionada hoje, meu Deus, é muita bênção, né? Acho que vem um processo muito dolorido de pandemia e muitas coisas que aconteceram, que perdemos pessoas que nós amávamos e líderes e pastores também que saíram da igreja e nós realmente abatemos a nossa alma por um tempo. E esse foi um ano que eu orei no início do ano e falei para Deus que eu queria ver o sobrenatural, queria ser surpreendida mesmo nessa área da vida da igreja, porque se Deus quer fazer algo, Ele precisa levantar pessoas que têm um coração, né, que têm unidade de propósito. E Deus fez isso há muitos anos, não sei que ano, pastora Márcia, nós tivemos um crescimento tão expressivo como nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós, a gente contabilizando, nós crescemos, particularmente aqui no Ministério com as Crianças, nós crescemos quase 20%, né? Chegando aos 20%. Que é um crescimento excelente. Excelente, porque quando você é maior é mais difícil, né? Sim, com certeza. E eu tive alguns crescimentos bem específicos com algumas discípulas, que eu até falei na reunião, né? Eu tenho uma discípula que não crescia, tinha assim, uns 3, 4 anos, era assim, fazia de tudo. Né? E no início desse ano a gente fez reunião, eu sentei com as discípulas dela e nós falamos que chega, basta, vamos orar e vamos crer, né, que essa palavra vai se cumprir. Então ela saiu, a Jéssica, né, uma discípula minha, ela saiu de 5 células para 14 células. Uau! Ela teve um crescimento aqui muito expressivo, né? Que a gente fez essa contagem, a Sonara mesmo saiu de 56 para 66 células, cresceu 10 células, total de 18%. E a Ingrid, que também é uma discípula, cresceu 29 células, 42%. Que lindo! E assim, e foi um ano que nós focamos realmente nas células normais, que não são as células das escolas, porque é ali que nós investimos no treinamento dessas crianças, ali no potencial delas, para alcançar suas famílias, para alcançar seus amigos, nos projetos. E Deus fez poderosamente grandes coisas. Nós levantamos 11 discipuladoras nesse ano. Que bênção. Nós levantamos... Que não é fácil, né, Maria? Não, Porque quando nós falamos assim, fica parecendo que a gente tem pessoas ali prontas, disponíveis, né? Não é fácil, envolve muita oração, envolve trabalho e fé. Porque é claro que isso é obra do Senhor. Nós não estamos falando aqui de seguir 5 passos, 7 passos para crescer, para levantar líderes, estabelecer. Não, nós temos, é claro, um trabalho e uma maneira também de formar líderes, os próprios cursos que nós temos, né, na igreja, cursão, CTL. Mas é obra de Deus, o crescimento quem dá é o Senhor. Amém. Amém. Eu queria reforçar, reconhecer isso, é né? importante, é o Senhor que dá o crescimento, mas também reforçar algo que a pastora Márcia sempre nos ensina, que onde há foco, há resultado. Quando nós focamos, quando nós realmente trabalhamos, o Salmo fala que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O choro fala da oração, mas o andar fala do trabalhar. E esse ano a gente fez Deus nos deu uma estratégia de mapear as células que não cresciam. Então, hoje no Bueno eu tenho 500 células, né? E eu tenho 8.000 crianças. Meu Deus, que bênção. E nós... Olha, você está falando só de crianças, hein? Só de crianças, porque é claro juvenis. que nós não estamos falando aqui da Videira Bueno, Total, em termos né? de adultos e jovens, né? Sim. Então, só as células que você acompanha, Sim. né? Então, acompanhar 500 células não é fácil, porque Claro você tem um que não. relatório no atacado. E eu falei, não, nós vamos ver no varejo, nós vamos ver uma por uma, e pela graça de Deus, nós conseguimos identificar as células que não cresciam, para que as pastoras, discipuladoras, pudessem dar uma atenção maior. Então, a gente fez um mapa da multiplicação, identificando essas células, e aí as líderes viram, gente, essa célula tem 3 anos que não cresce, tem 2 anos que não multiplica, e elas entenderam que elas precisavam colocar a gente no cursão, fazer projeto, evangelizar. Então nós, né, nesse trabalho, a gente levantou 71 líderes.
Que lindo. Aleluia. E Glória a nós Deus. crescemos 71 células. Porque às vezes você levanta um líder que lidera 2, ou uma célula que está grande, o discipulador lidera, não. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que foram 71 células, mas 71 líderes para liderar essas células. E os encontros também, né, pastora, que foi tão poderoso, porque eu tive um mês que na agenda eu tinha um encontro. Só que fechou 2 encontros um mês antes. E elas me procuraram. O que eu faço? Eu tenho 100 inscrições, fechou o encontro com 100, mas eu tenho mais 100. Quer dizer, está super abundante, né? É o dobro, né? É a promessa de a Deus. palavra. É verdade. Olha, eu acho importante nós falarmos sobre isso, porque Deus não vai dar nada que você não deseja. É verdade. E nada que você também não vai pedir. Por isso que nós trabalhamos com alvos. Nós temos alvos para células, alvos para membros, alvos para encontros. E é uma forma também de a gente colocar o foco, como você falou, em orar, não apenas uma vez, mas orar várias vezes, porque a vontade de Deus é fazer. Existem cadeias que precisam ser quebradas, né? E a gente precisa entender que no mundo espiritual existe um trabalho que acontece através da oração, da autoridade espiritual. E essa restituição que hoje nós estamos falando aqui é fruto de fé. É fruto realmente de crer que Deus quer dar, Deus quer fazer, Deus quer salvar. E hoje nós estamos aqui contando esse testemunho lindo. Eu queria também pedir a Querusa, né, para completar algo aqui em relação a esse testemunho sobre o nosso trabalho na igreja, né, em relação à videira. É tão do interessante a pastora Marília falando, onde nós colocamos o foco, nós temos o resultado. Interessante que no município de Aparecida, nós fomos impedidos de entrar em algumas escolas para dar continuidade ao trabalho que nós já tínhamos com células. E aí nós tivemos que focar nas células, nas casas. Então, como nós focamos, nós crescemos 29 células nas casas. De 347 nós fomos para mais de 360. Então, Maravilha. só que eu não parei o trabalho nas escolas. Eu fui atrás da secretária de Educação e chamei o nosso querido deputado Cairo. Falei, vamos comigo para esse desafio. E tivemos uma reunião. Interessante, pastora, que ela impediu dar continuidade ao trabalho do projeto Amado Coração nas escolas, porque ela precisava melhorar o ensino na escola. Mas ela deu a oportunidade de entrarmos onde nós não tínhamos entrado, que eram nos CMEs. Sabe o que ela disse? Agora vocês podem escolher os CMEs que vocês querem entrar. Nós somos tão abençoados que esse CMEs contemplou também a Igreja de Aparecida, a Igreja do Buriti, e agora nós podemos escolher. Então, as portas se abriram ainda mais, e nós vamos retomar esse trabalho. Deus tem os seus meios de realizar, né, a obra. Sim. A nossa parte é orar, a nossa parte é crer. E eu quero continuar aqui testemunhando, mas eu vou colocar aqui o vídeo de 2 pessoas para a gente poder completar esses testemunhos, porque hoje nós estamos falando sobre esse tema, o ano da restituição. E eu gostaria de mostrar para você aqui, e você que, na verdade, na rádio, você vai apenas ouvir o testemunho da Naelbe e da Tatiele. Vamos ouvir o que elas têm a contar para a gente. Bom, meu nome é Naelbe Carvalho, eu sou discipuladora na Igreja Videira Garavelo e é com muita alegria que eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas nesse ano de 2025. Eu já sou casada há 19 anos e há 14 anos nós já fizemos várias tentativas de tentar engravidar, né, ter o nosso filho. E devido a algumas questões mesmo de baixa reserva ovariana, fizemos várias fertilizações in vitro, sempre sem sucesso, mas nós sempre cremos na promessa, na palavra liberada a nosso respeito, né? E para a glória de Deus, esse ano nós fizemos mais uma tentativa e estamos grávidos para a glória de Deus, estamos na espera da Elizabeth, eu já estou com 6 meses de gestação e a gente viu o quanto vale a pena nós crermos no Senhor. E esse ano para nós foi um ano de restituição, porque aquilo que foi levado durante esses anos por tentativas e negativas, o Senhor nos restituiu, né, com a espera da Elizabeth. Então eu e o Vitor estamos imensamente felizes e gratos a Deus por este ano, porque grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas.
Olá, meu nome é Tatiele Guilhem. Eu sou casada com o Hugo Guilhem, mãe da Sara de 3 anos e gestando a Sofia. Brevemente eu gostaria de contar o meu testemunho, que tudo começou lá no início de 2016. Nós decidimos abrir uma rede de lojas de móveis planejados de alto padrão e eu e meu esposo como sócios, trabalhando nessa empresa, brevemente conseguimos atingir um lindo resultado. Atingimos o ranking de vendas e tínhamos como carteira os maiores parceiros do mercado, como arquitetos de renome e construtoras bem conhecidas no mercado. E com isso nós atingimos um patrimônio significativo, possuímos uma cobertura em setor nobre avaliada em mais de 2,5 milhões, carros de luxo, frequentávamos os melhores restaurantes da cidade e também do país, visitávamos restaurantes estrelados e viagens de luxo e roupas de grife e vivíamos uma vida de soberba. Isso nos trouxe consequências e com essa empresa, nosso domingo de manhã era trabalhando, atendendo cliente. Nossa quarta noite era atendendo cliente. E com isso nós negociamos o nosso ministério. Quando vimos, já estávamos entregando as nossas células que liderávamos porque não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo de ter comunhão, não tinha mais tempo de dedicar ao nosso ministério, não tínhamos mais vida com Deus. Nossa vida significava aquela empresa, nossa rotina era aquela empresa, nossos amigos eram os que a empresa nos dava. E isso foi nos afastando de uma vida com Deus e nos trouxe consequências graves. Nós dormimos com patrimônio e acordamos falidos. Nós perdemos tudo de um dia para a noite. Quando tudo começou a parecer estar difícil, nós voltamos a olhar para Cristo e começamos a perceber que tínhamos deixado algo para trás que era muito importante. Em orações em que pedíamos para o Senhor nos tirar de tudo aquilo que nos afastava de Deus, nós perdemos a loja. Nessa crise, nesse meio tempo em que as coisas começaram a entrar em falência, eu engravidei da minha primeira filha. E o desespero tomou conta de nós, onde nós pensávamos que não sabíamos mais como fazer. Nós perdemos casa, não tínhamos mais nem onde morar. Nós fomos morar com a minha sogra. Passamos quase 1 ano morando com ela, tentando recuperar a nossa vida. Não tínhamos mais a empresa, não tínhamos mais salário, vivíamos de oferta. Decidimos voltar a nossa vida em Cristo, entender que o Senhor precisava ser o centro e restaurar a nossa casa. E rapidamente o Senhor nos restituiu tudo. Nós hoje vivemos uma vida de graça. Hoje meu esposo é proprietário de um banco digital, onde nosso prolabore é o dobro do que tínhamos. Hoje nós entendemos que nossa vida precisa ser baseada em uma vida com Deus, independente de qualquer coisa. Nós não negociamos mais a nossa comunhão, nós não negociamos mais os nossos domingos. E ter uma vida com Deus nos proporcionou tudo de volta, mas de uma forma livre em Cristo. Nós hoje possuímos nossa casa própria, em um condomínio Jardins, temos o nosso carro, temos a nossa vida de uma forma honrosa, né? O Senhor limpou tudo o que passamos como humilhação, pagou todo o preço que vivíamos, né? Graças aos pastores, nós recebemos palavras de apoio e graças a Deus fomos restituídos em tudo o que perdemos, pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de apresentar para vocês a nova coleção de agendas 2026. No modelo feminino, nós trazemos o tema sapatos, um charme que toda mulher ama. A cada mês, você vai ter um novo visual de sapatos para você poder se inspirar naquilo que você vai fazer no seu trabalho, no seu dia a dia. Esta agenda também traz um planejamento anual, mensal e semanal. Isso com certeza vai facilitar muito o seu dia a dia. Para ajudar você ainda mais, temos um planejamento de leitura bíblica, onde você vai poder estudar a Bíblia sem pressa, mas de uma maneira simples, prática e com certeza você será muito edificado. Nós não poderíamos deixar também de fazer
a agenda masculina. A agenda masculina, ela traz o tema de carros. Por isso nós estamos mostrando desde o primeiro mês, o primeiro modelo do carro Ford em 1908 até uma Ferrari em 2024. Uma maneira também de mostrar para você o tema desta agenda de 2026, próximo nível. Tudo isso é para facilitar o seu dia a dia. Há um kit completo desta coleção, com blocos de anotações, marcadores, e é uma excelente dica para você presentear quem você ama. Bem, espero que você tenha gostado dos testemunhos que nós já colocamos aqui para você e aqueles também que nós estamos compartilhando neste programa. Então, nós estamos falando sobre o ano da restituição e nós estamos compartilhando aqui algumas coisas que Deus fez neste ano, tanto na nossa vida, como também na vida de irmãos amados, queridos, na igreja em Goiânia, e vamos continuar compartilhando aqui sobre isso. Nosso alvo é que a sua fé seja fortalecida. Eu não sei como que você está terminando o ano, mas nós queremos que você seja reanimado no Senhor, que a sua fé seja exercitada, para você crer por coisas grandes, amém? Porque Deus quer fazer na sua vida. Então, muitas vezes nós pregamos o ano todo, você mesmo, talvez já ouviu tantas palavras no ano. Se você for somar ali os domingos, as células e tantas reuniões que nós participamos, nós ouvimos muitas coisas. E nós ouvimos a respeito de testemunhos de homens de Deus, pessoas na Bíblia, que tiveram seus alvos alcançados, que foram restituídos também de maneira poderosa. Mas sabe, se você tiver a mesma atitude deles, você também terá o mesmo milagre. Então, muitas vezes nós não temos a ousadia para pedir, a ousadia para perseverar. Então, aquela disposição de continuar, né? E tantas coisas que envolvem esse processo do milagre, não é verdade? Daniel mesmo fala que ele estava orando e depois de 21 dias é que veio a resposta. Será que o correio do céu estava atrasado? Estava em greve? Mas isso nos fala de perseverar em fé. Amém. Amém? E eu gostaria de continuar falando sobre isso, sobre testemunhos. Queria ouvir um pouco aqui com a pastora Dalva e também Valéria a respeito disso. Vamos começar aqui com a Valéria. Pastora, ao ouvir os testemunhos das pastoras sobre o crescimento, nós estamos aí nos 25 anos do Ministério Radicais Kids. Sim. E tem algo que Deus restituiu muito forte em nosso meio, que é reafirmar a nossa visão e a nossa estrutura. Amém. Né? Eu lembro que no primeiro semestre, todas as vezes que eu me lembro, adestrando as mãos para a batalha, que foi uma imersão que nós fizemos e que virou livro, como que eu percebo que nós sempre valorizamos o que Deus nos deu. As células, o culto, os encontros, mas na hora que nós fomos reafirmar, o crescimento veio abundante. Como a senhora mesmo falou, super abundante. Foi mesmo. Então, assim, é importante nós falarmos de valorizar o que Deus nos dá. Né? Eu queria deixar aqui esse testemunho. Eu percebi que em muitas igrejas que nós fomos, nós visitamos até mesmo conferência que fizemos, que a senhora reafirmou para as pastoras. E testemunhando também o crescimento de Goiânia. Isso vai aumentar a sua fé. Valorize o que Deus te dá. E eu já quero aqui, aproveitar Valéria, a deixa. mas é interessante você estar falando isso, Sim. que eu acho também uma coisa muito importante, que é valorizar a palavra que Deus libera para aquele ano. Sim. Porque todo ano, pela graça de Deus, o Senhor libera uma palavra. Né? E às vezes tem pessoas que colocam aquilo como um jargão, como um slogan, que bonito. Mas não, é colocar essa palavra no coração e crer. Isso. E aplicar. Se Deus falou que vai restituir, Ele vai. Na vida financeira, no casamento, na igreja. Eu acho que aqueles que aplicaram fé nessa palavra, eles entraram. Diferente, né, Maria? Eles entraram na Porque restituição. a Bíblia fala mesmo, esse ano nós tivemos a supremacia da graça, né? Que Exatamente. Do livro de Meu Hebreus. E foi algo tão poderoso que veio também para confirmar a nossa fé. Exatamente. Mas é interessante que ele em Hebreus fala que no passado Deus falou
através dos pais e dos profetas, Sim. mas que agora ele fala através do Filho. Então, na época dos profetas, eles estavam ali falando. Às vezes eles estavam falando, ó, esse é o ano da restituição, mas precisava ter uma atitude de crer, porque se o povo não cria, eles também não iam receber. E é justamente por causa, às vezes, dessa atitude indiferente, é que o povo de Israel perdia as bênçãos que Deus As promessas, né? tinha para fazer naquela época, naquele tempo. E a palavra hoje não é liberada diferente. que a senhora leu do versículo fala prisioneiros da esperança. Gente, esperança alimenta a fé. Se é que existe um alimento da fé, lembrei do cursão, né? Alimentos e limites da fé. É a esperança. Porque É você claro. tem que nutrir essa esperança Essa para sua esperança. fé Não é crescer. porque Deus não fez esse ano, ou porque Exato. talvez os alvos que você estabeleceu não foram alcançados, que ele não vai fazer no próximo, Eu ou falei nos isso próximos. exatamente para as minhas Então, é discípulas. muito importante. Exatamente. Esperança é um sinônimo de fé. Ele vai fazer. E eu É acho você que continuar crendo. essas duas coisas andam junto, né, pastora? Perseverança e a fé. Porque a nossa fé também, ela é testada. Muitas vezes o Senhor, ele quer nos dar, mas muitas vezes não é no tempo que eu acho que vai ser. E eu preciso continuar crendo. Eu acho que um grande nosso teste de todos os dias é o continuar crendo. Amém. Porque eu vejo muitas pessoas abrindo mão, Desiste, né? porque ela fala, não aconteceu esse ano, não vai acontecer o ano que vem. Né? Mas o Senhor, o fato é, ele é bom. Eu Ele quer acho nos que crer até que a existe promessa se cumpra. uma diferença entre a fé e a confiança. Porque a fé realmente é você crer. A Bíblia define a fé, né? É crer nas coisas invisíveis, né? É trazer à existência. Mas confiar é você permanecer crendo, apesar dos riscos. Sim. Isso é confiar. É verdade. Então, a sua fé ela tem que cumprir todo o processo. Não basta crer. Tem gente que começa crendo, mas ele não permanece confiando no Senhor. E eu queria falar também a respeito aqui daquilo que Deus fez como restituição nas nossas instituições, tanto na escola, né, com a Valéria, e também com você, Dalva, no trabalho social. Pastor, eu quero falar um pouco do trabalho social, que eu acho que é algo que Deus realmente nasceu no coração de Deus e Deus plantou no coração da senhora e que hoje tem alcançado milhares de famílias em Goiânia e reconhecimento, né? Então, esse ano, as duas creches, Sei e Videira, ela recebeu uma homenagem, né? Ela recebeu um reconhecimento que nós somos os melhores da educação. Olha que coisa importante Aleluia. isso, né? Importante. Reconhecimento Um do reconhecimento excelente trabalho feito, Dalva. Com certeza. E eu acho tão interessante que as mães nos procuram para nos agradecer que os filhos vão para as escolas, que vão para a alfabetização, e as crianças já vão praticamente lendo. Então, isso é um reconhecimento do trabalho que o Senhor tem nos dado. E o mais importante, as crianças saem das nossas instituições, pastora, sabendo que Jesus é Deus. Amém. Amém. E crendo que a salvação é por meio de um só, A semente, Jesus né? Cristo. Amém. Então isso é a coisa mais importante, é levar o evangelho simples para que ela receba. Né? Quer dizer, a base já está sendo formada Está sendo de uma maneira integral. Sim. Integral. Só para a gente frisar um pouco mais aqui para entender, esse prêmio ele foi dado por quem? É municipal? É um órgão? Ele foi dado pela Câmara dos Vereadores como reconhecimento pelo trabalho da nossa creche. Não foram todas as creches que receberam, inclusive creches filantrópicas como a nossa, somente a nossa recebeu esse prêmio. Muito importante. Eu acho importante a gente falar porque não é o trabalho de uma pessoa. Não é. Isso aqui é o trabalho de uma equipe, Não, exatamente. de pessoas que estão ali à frente, se dedicando, Sim. de pessoas que estão orando. Sim. Às vezes não Isso estão mesmo. lá diretamente com as crianças, mas estão orando, estão contribuindo. Exato. Então, é o trabalho de uma equipe, como É igreja. verdade. Então, é um reconhecimento para todos. É verdade. Valéria estava falando aqui sobre esse ano que nós fizemos o treinamento ali, que foi a imersão, Sim. né, que nós trabalhamos, fizemos um curso justamente para rever coisas básicas do nosso trabalho como igreja e a respeito da visão e outras coisas também, estrutura.
como isso foi importante. E eu acho importante a gente frisar isso, porque quando Deus nos chama, e aqui eu quero falar no aspecto da igreja, não apenas individual, Sim. Ele nos dá coisas importantes. Algumas delas, Deus nos dá uma visão, Uhum. que é um propósito, ou seja, aonde você vai chegar. Uhum. Deus nos dá uma mensagem. Qual é a mensagem que você vai levar? Aham. Que é a mensagem do Evangelho. Deus nos dá uma equipe. Uhum. Deus Sim. nos dá uma equipe para trabalhar. Sim. Por isso nós temos que investir em líderes. É verdade. Por isso nós temos que ter esses testemunhos, Marília, de multiplicação, de líderes que foram levantados, porque isso também é cumprimento do propósito de Deus. É verdade. E por fim, Deus nos dá frutos, Aleluia. porque os frutos vêm dele. É verdade, pastor. E ao falar aqui de restituição, nós estamos falando de frutos. É verdade. Estamos falando de algo que Deus nos deu É verdade. e que vai nos dar mais ainda. Amém. Esse ano, Deus já nos deu mais 100 crianças na nossa creche. Olha aí, mais 100. Nós recebemos mais 100 crianças, além da que nós já tínhamos. E no nosso abrigo, que também foi algo que nasceu no coração de Deus. Eu digo algo sempre, pastora, que é uma convicção que Deus trouxe no meu coração. Esse abrigo, Deus plantou no coração da senhora, mas só foi por um motivo. Porque havia um clamor no coração das crianças. Amém. Para que o nosso Também abrigo creio. existisse. Também creio. E esse Uma ano... instituição que pudesse ir além desse mundo natural, né? Além, pastor, uma instituição que olhasse as Pudesse trazer o crianças céu na terra. com né? os olhos de Deus. Exatamente. E esse ano passou pela nossa instituição, Radicais Kids, 126 crianças. Que bênção. E dessas 126, todas que passaram por lá, ou elas foram adotadas por uma família, ou elas foram devolvidas para a família, para alguém da família, Sim. um pai, um avô. Então, são crianças que saíram, foram bem cuidadas, mas Aham. agora foram devolvidas para a família. Que lindo, né? Então, assim, isso é muito gratificante. E é um trabalho muito difícil, né? Porque envolve a questão financeira. Sim. E nós estamos no nosso 2º ano, né, dessa instituição. E os custos são muito altos, essas crianças moram lá, nós temos que ter uma equipe 24 horas Sim. cuidando dessas crianças. Envolve trabalhar também com crianças num grupo de risco, né? Sim, Porque elas são encaminhadas para nós pelo Conselho Tutelar, todas. e com certeza porque elas foram ou abandonadas ou removidas das suas famílias por Alguma justificativa. alguma violência, né? Então, coisa boa não é que está Não. por trás, né? Sim. Então, tudo isso tem implicações que a gente precisa trabalhar com elas ali. E como que Deus tem nos dado essa graça, né? Esse amor Sim. das pessoas que estão ali, a dedicação. E elas saem da instituição, eu posso dizer, curadas, né, Dó? Sim, curado. Com o coração Curada. curado, Sim. com a sua alma restaurada, Sim. felizes. Muito feliz. Elas chegam ali machucadas, Destruídas. tristes, e elas saem dali felizes, elas saem dali com esperança, Valéria. É. Amém. Prisioneiros da esperança. Essa palavra é muito Crendo forte. que elas vão ter uma vida boa, próspera. Amém. Elas, Verdade, eu acho né? interessante uma frase que a maioria diz quando vai sair. Elas abraçam a gente, elas choram e elas falam: eu amei esse lugar. Ah, não, meu Deus. E um dia Que eu vou bom. voltar, porque eu quero ajudar as outras crianças que vierem para cá. Oh, É Deus, lindo. honra, Olha, que honra, testemunho honra lindo, esse desejo, Jesus. Amém. Né? Eu É acho que verdade. o mais importante de tudo isso é a semente, né, pastora? É. A semente que foi colocada, a palavra fala que há uma divina semente que é plantada, né, no coração. É lógico que ali elas recebem amor, roupa, doações, comida, cuidado. Isso é precioso Mas porque é o a trabalho da semente é igreja. Mas incorruptível, né? Cristo, É. dinheiro, Mais dinheiro importante. nenhum pode pagar. A experiência É. com Deus, que é independente para qual família ela foi, ela vai levar Cristo. Né? Aí você fala, uma criancinha, olha, nós cremos que um bebê que é recebido ali, a gente ora com imposição de mãos, e nós temos bebês ali que passam, que são internados, que passam por momentos difíceis e que eles voltam e crescem. Além de Mas- serem curados, são restaurados, né? E eu creio que essa semente, pastora Márcia, ela é plantada no coração, ela vai frutificar onde eles forem. Amém. Nas suas Você sabe famílias. também uma semente? É da presença de Deus.
porque é um ambiente que tem presença. Oração. Então, nas nossas creches, tem um ambiente com a presença de Deus. Tem sim. E as crianças experimentam isso. No abrigo, ali, tem presença de Deus. Na escola, tem presença de Sim, Deus. eu quero né, até Valéria? dar o testemunho, em continuidade ao que a Dalva falou. Pastora, nós recebemos uma palavra de Deus para formar a base na infância. É verdade. E não é só a base Sim. espiritual. É a base física, a base cognitiva, a Os base valores, emocional, né? dos valores. E as duas creches nossas, muitas vezes, organizam algumas famílias, se unem para colocar a criança na escola. E é muito interessante porque mesmo sendo um trabalho que realmente não tem custo para as famílias, que é um trabalho filantrópico, a qualidade que elas chegam hoje é semelhante ou melhor do que as que vêm de escolas particulares. Olha Então só. eu queria deixar esse registro aqui para honrar a equipe. Uhum. A equipe que tem semeado, a equipe que tem contribuído. E Eu por acho que isso é falar- importante ser dito, porque são aquelas pessoas que estão ali indo além daquilo que é exigido Sim, pelo currículo, sim. que é proposto ali para ser trabalhado nesse período, Exatamente. nessa faixa etária. Isso. Elas vão além, porque fazem com amor Exatamente. e porque fazem para Deus. Né? Há uma excelência ali, que é a mão de Deus. Pastor, E eu isso é tenho- muito poderoso. Eu né? tenho recebido muitos testemunhos e gratidão de famílias. Eu queria ler algumas, Sim, no caso da sim, Escola claro. Videira, de alunos que estudaram conosco desde o maternal e que hoje estão passando nas melhores universidades. Um deles é o Enzo de Israel, que passou na Universidade Federal em primeiro lugar no direito, com Olha só. todas as notas. E ele fez toda a base conosco. Ele agradece, ele volta na escola. Mas esses dias para trás eu recebi um agradecimento de um pai, ele é até discipulador É importante na Videira, frisar que o Enzo estudou conosco desde o maternal. desde o maternal. Não é? Acho que eu falei isso Então aqui. ele passou todas as fases da escola videira. Todas as fases. Eu tenho passou- inúmeros testemunhos de ex-alunos. Hoje eu vou destacar dois. Né? Não tem tempo pra tanto, né, não tem infelizmente. tempo. Mas eu recebi semana passada de um discipulador da Videira, o pai da Rebeca Távora. Ela estudou conosco desde o maternal, saiu porque a escola não tinha o ensino médio. E ela fez uma escola tranquila de segundo grau, passou no vestibular para medicina e semana passada ela formou e eu recebi o convite de formatura dela como médica, está aqui, mas tem algo especial que ela fez, a gratidão para a Escola Videira, e o pai falou assim: boa tarde, Valéria, gostaria de compartilhar com vocês da Escola Videira mais uma vitória da Rebeca. Hoje foi a formatura dela no curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, federal. Nesse vídeo, ela é honrada com uma aluna com a maior nota que já passou na faculdade. Aleluia. Então, assim, irmãos, não é Que só coisa incrível. um destaque, É verdade. o destaque. Tem que fazer E a ele melhor colocou: posição. obrigada a você e a Escola Videira pelos primeiros anos da vida escolar dela. Foram fundamentais para esse sucesso, essa honraria que ela recebeu. Queria deixar aqui para que você estendesse a toda a sua equipe, porque nós percebemos que a base que ela trouxe e que acompanha ela até hoje. Então, Que eu lindo, queria que aqui lindo. passar, Poderoso. Rogério, obrigada pelo retorno e também agradecer toda a equipe da Escola Videira, que sempre foi além. Né? Hoje, Deus tem restituído para nós como escola alunos, estudantes, qualidade acadêmica, e Deus tem restituído algo, pastora, que é muito difícil ter nas escolas cristãs em Goiânia, Sim. que é quantidade de equipe, a quantidade de pessoas querendo trabalhar Aleluia. na Escola Videira é algo que me chama atenção. Eu recebi também essa semana um testemunho, na verdade foi um vídeo que a professora Mariana colocou, de uma professora que está conosco hoje, que é a Lília, que dá aula de matemática, que ela falou que tinha 9 anos que ela queria entrar para dar aula conosco. E ela é uma mulher cheia de Deus e tudo, e ela fez um vídeo agradecendo e falando para os professores: vocês não acostumem de trabalhar aqui não é uma instituição comum, aqui é igreja, nós não podemos acostumar. Uma extensão da igreja, né? Como e nós ela- falamos. Exato, e ela falando para que eles não considerassem comum o que não é comum. Uhum. Então, assim, e também Valorizou, nós né? tivemos, eu tenho muitos testemunhos. Ok, eu estou aqui esperando que hora que eu vou entrar aqui. Não, a senhora vai entrar, deixa eu dar Não, só porque mais eu um. acho muito importante falar essa questão de professores e alunos. Primeiro, porque no início, é claro, quando começamos, havia uma desconfiança. Sim. Então,
certo descrédito, né, por parte de muitas famílias a respeito da qualidade acadêmica. Sim. E isso, tanto o testemunho do Enzo, né, de Isso. passar ali em primeiro lugar, Primeiro lugar no direito da no UFG. direito da UFG, isso é um grande testemunho, porque isso Isso. fala da qualidade acadêmica da escola que ele veio. Sim. E da Rebeca também, Sim. porque foi algo inédito, quer Inédito. dizer, A maior é a maior nota nota da medicina. da medicina, que nunca houve, né? Ali. Impressionante. Essa Então, nota ele mas mandou para essas nós. coisas não E acontecem tem por um link com acaso. vídeo. Isso é restituição. É. Isso é Deus colocando o nome dele em evidência. Exatamente. Porque nós sempre trabalhamos, e eu estou aqui para testificar isso, juntamente com a Valéria, que eu também estou ali à frente da Escola Sim. Videira, orando e acompanhando. E eu sempre falei, não é, Valéria? Sim, Enquanto Cristo for o centro é verdade. dessa instituição, Sim, a bênção de Deus estará sobre nós. é verdade. E sobre esses alunos, sobre essas famílias, sobre esses funcionários. E eu sempre falei isso também, nunca vai nos faltar pessoas para trabalhar. Sempre. Eu tinha esse receio, E eu não falava, verbalizava. se não tiver professor, seja de qualquer matéria que seja, Deus Foi vai mesmo. mandar. Nem que ele tenha que mudar de outro lugar para cá. E já houve e isso, né, aconteceu, pastora? né, pastora? Já aconteceu. Já. Mas você percebe? Isso é liberar a palavra em fé. Isso é restituição. É verdade. Isso. É restituição de um tempo de escassez, Isso de mesmo, um tempo pastora. de provação, Sim, tempo de perseverança. isso. E hoje nós estamos vendo esses testemunhos. Glória a Deus, fico E feliz nós em... temos também alunas do 9º ano que disputaram a Olimpíada de Física e foram para as finais disputando com alunos do ensino médio. São Olha alunos só. do 9º ano. E Física não é uma disciplina que tem todo o Fundamental 2. É só no 9º ano. A gente tem alguns Sim. diferenciais, introduz ali no 8º alguns conhecimentos iniciais e temos a disciplina Aham. no 9º ano. E também nós temos acréscimo, nós não temos só restituição. O Senhor nos acrescentou um prédio esse ano, expansão. Amém. O Senhor É nos deu verdade. uma nova unidade da Escola Videira, não posso deixar de falar. Sim, tem que Né? mencionar. Que é um prédio próprio, específico para o Fundamental 2. E não vamos parar por aí, não. O ano que vem eu tenho mais testemunhos para você. Amém. Olha, são muitas coisas maravilhosas, mas eu quero comentar aqui também a respeito deste ano em que nós completamos 25 anos do Ministério Radicais Kids. E Deus nos deu a graça de realizar, de fazer um documentário para contar a história desses 25 anos. E olha, não só fazer um documentário, nós fizemos esse documentário, a princípio nem tínhamos muitos recursos, tínhamos poucas coisas, nem sabíamos como fazer, mas Deus nos deu tudo, os recursos, as pessoas, Amém. e nós temos aqui também hoje presente, eu vou chamar ele aqui. Ele está aqui. Vamos Ele abrir está um escondido, espaço pode. aqui para ele ocupar aqui. Alguém me ajude aí. Eu quero mencionar aqui o nome, né, do Tom Ramalho, que é também que produz aqui o nosso programa Batom e Bate-Papo, mas ele também esteve ali à frente das captações ali, das imagens em muitas localidades no Brasil, também em outros países, e trabalhou com toda a parte ali de edição. Foi muito trabalhoso, mas o resultado foi excelente. Tom, vem aqui para a gente encerrar Seja com bem-vindo. você. Então agora o Tom vai sentar aqui. Acho que a gente tinha que fazer um programa Isso só que eu ia pra falar entrevistar. agora. Eu ia falar isso agora. A gente tem vai muito terminar esse testemunho. programa com ele, mas depois a gente começa um outro, né, com ele. Vale a pena. Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da construção, né, sobre fazer isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque foram 25 anos em 1h30. Então, Desafio. foi um desafio, Foi. um grande desafio, e eu quero mencionar aqui em nome de todos aqueles que viram até agora, porque quem não viu está perdendo. Que documentário lindo. Maravilhoso. Emocionante. Olha, não é porque eu estou lá participando, não. É emocionante, Muito emocionante. é lindo, é cheio da de vida, presença, de presença de Deus. muita de presença unção. de Deus. Você conseguiu Impressionante. colocar ali dentro aquilo que era o mais importante, né? E eu queria que você falasse também aqui um pouquinho para a gente encerrar esse programa, falando de restituição, sobre como foi fazer, né, esse documentário.
Realmente foi uma bênção, eu creio que foi um reflexo da graça de Deus, realmente, porque é um desafio muito grande. Então eu ali, juntamente com a pastora Gabriela, que dirigiu e a gente gastou muitas horas ali e realmente... Muitas noites acordadas. Muitas noites né? acordadas, virando noite. Mas realmente, quando a gente viu o final, porque quando você está fazendo, você perde um pouco a noção do quanto, de como tá ficando, né? E quando a gente viu ali naquela tela grande no cinema, depois assistiu novamente, a gente realmente ficou impactado. E não é à toa que está impactando muitas pessoas. Sim, creio que com a graça certeza. de Deus foi muito bonito ver o trabalho, que é real, né? Porque às vezes quando fala os números aqui, há tantas crianças, tantas células, às vezes não dá para ter aquela noção. Sim. Mas... E você conseguiu mostrar ali, às vezes, através do testemunho, da imagem de uma célula, a gente conseguiu enxergar as milhares, né, de crianças que existem. Sem falar nas viagens, né, que você teve que viajar. Experiência. E você foi também para a África, né, pegar as imagens ali, que ficou lindo. Foi realmente uma experiência. Voltou com malária. Deus restituiu a saúde, Deus graças a restituiu, Deus. curou completamente. Pegou malária. Isso faz parte de um desafio, né? E acho que envolve coragem, fé também, né? Para você fazer algo que é para o reino. E foi muito bonito ver o trabalho das irmãs lá, porque agora a gente está conhecendo, vendo ali o nome das pessoas e tudo mais, mas são pessoas que muitas vezes estão lá, ninguém vê. Não conhece, né, o nome, isso, não são famosas, né? Exatamente, mas o Senhor está vendo, né, e os frutos, eles permanecem, vão... Foi muito bonito mesmo, ver você entrando ali, a gente sabia que você estava atrás da câmera, né? Você entrando naquelas comunidades, nós sabemos como é perigoso aquele lugar, e tem riscos também. Sim, tanto nas favelas, que, nas exatamente, comunidades, né? Você entrou ali com autorização e tudo, mas aquilo também foi muito bonito, porque mostrou como elas vivem, a realidade daquelas líderes que vão lá toda semana, né, para pregar o evangelho. Realmente ficou muito bonito. Eu gostei muito. Pastora, sabe uma das coisas que me impactou muito no documentário? É que o Tom ele conseguiu pegar uma visão que Deus deu aqui em Goiânia, vamos dizer aqui em Nazaré, e essa visão se espalhou para o mundo inteiro. Sim. Então, assim, milhares de mulheres fazendo o que a gente faz aqui, cuidando, salvando, pregando para a criança, cuidando das crianças. É verdade. Eu achei isso tão precioso, porque ele conseguiu passar isso em cada lugar que ele foi. É a mesma mensagem, né? E eu acho que nos aproximou. Então, nós conhecemos uma outra realidade com a mesma mensagem, com outras culturas, isso nos aproximou. Nós nos identificamos, isso é tão poderoso, né? A mesma unção, a mesma presença, foi muito bom. Foi E o valor também, eu sensacional. acho que para a igreja, para os pastores, né, para os pais e para as mulheres, muitas não estavam envolvidas ainda no ministério e depois quero até testemunhar. Eu estou com fila de espera aqui de líder procurando para liderar. Né? Só de uma discipuladora ela tem 11 mulheres. Glória a Deus. Que procuraram. restituição. Porque foram tocadas, porque Mas realmente... é porque tocou o coração. É verdade. É muito difícil você tocar o coração. Isso é obra de Deus. É verdade. Mas você conseguir, você se permitir ser canal de Deus, é o nosso trabalho, né? É poder fazer, mas deixar Cristo aparecer e não você. É verdade. E eu quero concluir esse programa aqui mencionando, sim, o documentário 25 anos Radicais Kids, que a pastora Gabriela esteve à frente ali como roteirista, dirigindo, e também o Tom Ramalho, nosso querido irmão, trabalhando, né, juntamente com uma equipe, claro, com eles, mas que foi um resultado lindo. E o nosso alvo nesse documentário era testemunhar, mostrar aquilo que Deus tem feito na vida de famílias. Muitas crianças que há 25 anos atrás estavam nascendo, outras cresceram, e que hoje estão exercendo o ministério, estão na vida da igreja, porque foram alcançadas pelo Evangelho da Graça. Amém. E eu gostaria de concluir aqui e desafiar também que você possa assistir esse documentário, está nos nossos canais ali no YouTube, no canal Radicais Kids, também no meu canal, Márcia Silva, e eu acho que do Aloísio também, né? E da Igreja Videira também?
tá? Você pode escolher onde você quer assistir. Você vai ser muito edificado e pode assistir quantas vezes você quiser, porque às vezes tem alguma parte que você não viu, não ouviu direito, e você vai ser abençoado. E eu quero encerrar aqui, eu vou pedir cada pessoa para falar uma palavra em relação a esse documentário, algo que você usaria para descrever esse documentário Radicais Kids, que fez parte desse ano da restituição. Querusa. Grandeza do alcance do nosso ministério. Mais de uma palavra. Grandeza. Grandeza. Marília. Alegria. Amém. Eu acho que traduz muito a alegria de ver o que Deus fez nesses 25 anos. Amém. Dalva. Unidade de propósito. Unidade. Tom. Legado. Porque essas Legado. crianças vão levar essa mensagem. É verdade. Acho que tudo isso realmente fala a respeito. E eu quero encerrar falando extraordinário. Porque extraordinário é algo que só Deus pode fazer. É verdade. E a gente encerra aqui esse programa. Foi muito bom estar aqui durante o ano com vocês, mas eu quero dizer para você que a gente vai voltar no próximo ano com uma nova temporada do Batom e Bate-Papo, com o nosso querido irmão Tom Ramalho, produzindo esse programa, justamente para alcançar o seu coração, a sua casa e edificar a sua vida. Encerramos aqui, até a próxima edição do programa Batom e Bate-Papo. Bye.